O que é importante é entendermos que quando fazemos esse movimento, existe uma transição onde o braço se move e o movimento onde ele bate aqui e para, ó, bate na parede do canal do tronco e para. Então é isso que eu vou fazer, ó. Reparou? Eu facilito a minha movimentação durante o movimento do braço e quando ele bate lá na parede, eu faço o quê? Eu imediatamente paro. Da mesma forma quando eu golpeio o braço com o paca. Eu sinto esse movimento. Então o impacto, quando ele vem, ele aqui, ó, a mesma coisa, o chute, ou aqui o bom, é a mesma coisa. Tudo dentro de um processo onde eu tenho condição de criar um impacto educado a partir da movimentação do boneco. Então, esse braço duro é a impressão que o adversário tem, não é o que é realmente, porque o que nós estamos aqui absorvendo e refinando é a capacidade de dar um impacto que venha a trabalhar o nosso melhor versus o pior do nosso adversário. Então as condições é que variam e por isso é que podemos, através do boneco, veja o som, saber como golpear esse boneco dentro do seu centro. Daí muito bem você ter falado sobre a questão da linha central, porque a linha central, quando nós estamos trabalhando com o boneco, ela é constante. Observe que todos os movimentos levam ao centro do tronco do boneco de madeira. Então, esse braço duro, a gente pode chamar de braço cheio, né? Essa impressão de braço cheio que o outro tem. Então, não é um braço tenso, é um braço que vai no limite do que o boneco permite. E, se esse limite for bem colocado, o outro tem sempre a sensação que está preenchido. Mas você trabalha no limite exato, como aqui, vamos ver, por exemplo, isso aqui. Como o meu tensal vai nesse limite, não passa, para permitir isso aqui. Então, se eu for demais nesse tensal, eu vou vazar e vai entrar. Agora, se eu for no limite adequado, ele, inclusive, vai ter um retorno que vai permitir isso aqui. E esse ponto está sempre preenchido, né? Esse ponto fica preenchido. Então, essa precisão que o boneco exige da gente e o sistema constrói para a gente poder explorar o boneco é um ponto fundamental do processo, né, estratégico do Wing Chun. É um ponto tão estratégico que, inclusive, tem nome, né? Porque a gente diz o quê? O que a gente diz sobre um praticante que foi refinado pelo uso do boneco? Que ele tem Jonsal, quer dizer, ele tem um braço do boneco, ele tem um braço refinado pela sua capacidade de saber exatamente isso. Encher o braço de energia, achei excelente o termo que o mestre Felipe está usando, ou seja, um braço cheio, né, capaz de ser preciso, né, tanto na energia quanto no seu posicionamento. Né, que é extremamente difícil de ser feito, mas que uma pessoa refinada pelo estudo do boneco de madeira, ele é extremamente capaz de vivenciar isso, ou seja, um braço e uma mão precisa com a energia adequada. Né? Porque o normal é você não ter as duas, ou você tem muita energia ou você tem um posicionamento incorreto. Né? Ou seja, a pessoa me golpeia aqui, ou eu exagero na energia e dou para ele o outro golpe, né? Ou eu erro o posicionamento, né? Ele me golpeia, por exemplo, ó, e eu erro o posicionamento. Golpeia aqui em mim, ó. Ele me golpeia, ó, e eu erro o posicionamento. Né? Eu faço o tansal, ó, golpeia. Eu faço o tansal e ele continua vindo na minha direção, né? Porque eu não consigo ter o posicionamento adequado. Então é importante o quê? Que eu tenha a mão refinada, ou seja, eu vou usar o tansal, por exemplo, ó, você golpeou aqui na distância do meu peito, eu vou usar o tansal aqui, por exemplo, ele é com a energia adequada, ou seja, eu consigo empurrar a base do Rodolfo, vamos vir mais para cá, para a gente enxergar aqui a sua base. Né? Então, você vai golpear, ó. Eu consigo, ó, quebrar a sua base, ou seja, ele perco, eu ganho a perna dele, né? E tenho a energia adequada, né? Não passo. Né? Porque se ele tentar golpear com a outra mão, ele não consegue, porque eu estou ocupando o centro. Né? E essa mão, ela que me dá a condição de conseguir golpear ele aqui, golpear ele aqui. E se ele mudar o quadril, por exemplo, ele girar o quadril e vir com a outra mão, ela vai me dar a condição exatamente de poder fazer essa passada. E, mais uma vez, ocupar o centro. Né? Tanto o centro basal quanto o centro com as mãos.
Então, esse tipo de energia, né, obrigado, Rodolfo, esse tipo de energia de precisão, né, é o John Sal, é a mão refinada pelos braços, né, que foram testados, experimentados na prática do boneco de madeira. Exatamente. Lembrando, para fechar, como última colocação, que isso não envolve um plano, né? Eu vou para frente. Então, como nesse exemplo aqui, né? Eu estou entrando, digamos, né? Poderia ser aqui, não estou entrando. Só que eu encontro alguma coisa. Quando eu encontro alguma coisa, eu mudo. Então, isso é muito importante, essa capacidade de conseguir, ao encontrar, trocar. Então, eu não vou, né? Eu achei a abertura e acabou. O tempo todo do avanço, a mente, o corpo está pronto para ajustar. Porque se travar, eu destravo de alguma forma. Então, isso é muito importante, essa capacidade que tem a ver com todo o processo de adaptação, seja numa situação favorável ou desfavorável. Exato. Vou mostrar aqui esse caso que o mestre Felipe colocou, que ó, é como se eu realmente eu não tenho um plano de abordagem. Você vai, eu vou fazer um tansal, vou fazer um paca, eu não sei, né? Eu estou disponível para a situação, né? Então você escolhe aí alguma coisa para você fazer, ó. Fez isso, por exemplo. Então eu não preciso fazer nada, eu vou fazer só isso, né? Ele entrou com a mão na lateral, eu faço isso. Quer dizer, não precisou de nenhuma ação de corretiva da minha mão, porque ele já abriu mão da linha. Eu estou aqui, ó. Você veio por fora, eu vou fazer isso. Né? Não preciso nem pôr essa minha mão, eu faço isso aqui, ó. Né? Até aquela coisa que a gente já viu no início, né? Você golpeia, ó, eu entro aqui, ó, e protejo. Né? Aí você fez outra abordagem, por exemplo, ele veio para o centro, né? Ocupou o centro e veio pegar no meu rosto, por exemplo. Eu vou colocar ó, a minha mão, como o mestre Felipe colocou, eu vou para frente. E aí aqui, ó, eu entendo, ó, existe uma energia do braço dele me empurrando para o lado. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu insistir aqui em cima dele, perder a distância, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso para refinar o meu posicionamento. Então, eu me posiciono de maneira adequada aqui, ó. Vou golpear aqui, por exemplo. Né? Ou aqui, né? Ele não tem distância. Ele mantém a energia aqui. Né? Aí vamos dizer que em cima disso, por exemplo, ele faz alguma mudança. Mudou para isso. Ó. Ele está empurrando o meu braço para lá, né? E tentando alcançar o centro novamente aqui. Quando ele faz isso, ó, ele me dá isso. Ele próprio transforma o meu braço e promove uma transformação. O que eu faço? Eu alavanco essa transformação e uso ela a meu favor. Né? Eu volto a ocupar do outro lado. Ou seja, não existe um plano pré-determinado. Existe uma ação constante de leitura do outro. Né? E esse ponto é o braço refinado. O braço refinado pelo John é um braço capaz de fazer uma leitura precisa e está, como o mestre Felipe bem colocou, cheio, né? Cheio de tanto dessa condição, a energia apropriada para lidar com a força do outro, a força adequada, né? Quanto de posicionamento, do tempo certo, né? O timing correto, a distância apropriada, ou seja, tudo isso, né? Os 4 fatores de monitoramento são posicionamento, distância, time e energia, todos bem alocados para cada movimento. Né? Esse é o braço refinado. Né? Fazendo aqui um disclaimer importante de que tudo isso que a gente está demonstrando é estudo. Tá? Nenhuma situação dessa aqui é situação real, né? Ele está fazendo qualquer coisa. Não, nós estamos estudando aqui. Tá? Porque depois o pessoal na internet gosta. Mas ele ficou parado, né? Você golpeou, ele ficou esperando. Mas, claro, mano, nós estamos brincando aqui estamos estudando juntos e conversando com você. Né? É claro que ele não vai ficar, o adversário não fica parado. Ele golpeia, ele vai fazer outra coisa. Né? E eu também tenho que fazer outra coisa. Não, ele faz aqui, ó, pô, ele golpeia lá, ó, chuta, ó, fugiu, entrou na distância de novo do golpe. Né? Então, assim, as coisas vão se desdobrar de outra maneira. Né? Qual que é o seu preparo? O seu preparo é estar adequado para todo tipo de situação. Né? O seu preparo ele é amplo, ele é sistêmico. Né? Por isso é importante você ter uma boa experiência dentro de um sistema adequado e com um tutor qualificado, para que você possa passar por uma boa jornada e desenvolver essas capacidades. Foi muito bem explicado, o disclaimer fundamental, que é sempre lembrar isso, né? A nossa proposta aqui é reagir aos vídeos do nosso Sifu, o Grão-Mestre Lehmann Moura. Então, né, a gente entende que ele faz uma oferta à sociedade quando ele coloca na internet muita coisa, a gente entende que tem muita qualidade no que ele coloca, e a gente se propõe a o quê? Ajudar quem está assistindo a conseguir apreciar ainda mais, abrindo as camadas do que ele está colocando. Né? Então, é muito importante ter clareza do que a gente está fazendo aqui, né? E podendo ofertar também um pouco do que a gente vivencia com ele. Eu acho que esse ponto é fundamental ter clareza. E, acima de tudo,
lembrar, né, que é um prazer estar aqui, podendo estar com vocês, ouvindo as perguntas de vocês, e para mim, pessoalmente, é um prazer estar com o Mestre Quintela, e hoje também, junto com o tutor Rodolfo e o tutor Paternoster, foi um prazer. E, inclusive, lembrar que a gente só pensou nisso aqui, né, e é interessante pensar na lógica do Kung Fu, né, exatamente porque os dois estão lá. Então, aconteceu deles visitarem, né, o Sifu deles, o Mestre Quintela, e por conta da presença deles, a gente pensou nessa transformação hoje aqui para poder aproveitar melhor esse potencial que nasceu. Então, isso é mérito do Kung Fu do Mestre Quintela com o Sifu, como um mentor Kung Fu, né, que aproveita as condições para gerar vida Kung Fu para os seus alunos. Exatamente, né? Obrigado pelas palavras, viu, mestre Felipe? Você é muito carinhoso comigo, muito obrigado. Né? O prazer é meu sempre de estar aqui com você. Né? Eu fico muito feliz da gente poder fazer esse estudo, né? Porque, quer dizer, o próprio grão-mestre Lemamura nos disse, né? Os vídeos do canal Kung Fu Live estão todos muito zipados. Você tem muitas camadas ali que podem ser abertas para estudo, para o público, né? E o nosso papel aqui é tentar reagir e abrir um pouco mais essas camadas e agir em cima dessas reações, ou seja, as pessoas que conversam conosco pelo vídeo na internet, até que trazem dúvidas para a gente no WhatsApp, no site no qual a gente está presente, elas trazem novos questionamentos para aquela camada que a gente abriu. E a gente pode aprofundar mais, abrir outras, né? A pessoa pode escolher vídeo para a gente e a gente poder explorar aquele vídeo. Então aqui é sempre uma lembrança de que, além de ser um prazer a gente estar aqui conversando com as pessoas em cima de uma arte marcial que a gente é apaixonado, né? A gente está aqui com muito carinho para poder conversar e interagir com quem ama a mesma arte que a gente ama ou ama as artes marciais, porque no fim das contas, né, a gente está conversando sempre com alto nível. Então, independente se você pratica o Wing Chun ou não, se você ama as artes marciais e faz uso das artes marciais no seu dia a dia, você está aqui para conversar com a gente. Se você tem interesse de conhecer, a gente está aqui disponível para poder te receber, né, em um dos nossos polos aqui do Safeguard Group. Exatamente. Dito isso, então, agradecer a audiência de todos e a gente se vê no próximo React com o Full Life. Tchau, tchau. Tchau, tchau.